Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. As novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Quantas pessoas moram nas ruas do país? Difícil saber. Algumas ficam uns dias, outras estão há anos. Para determinar um número oficial, a Justiça Federal do Rio de Janeiro mandou que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, incluísse a população de rua no censo de 2020. A sentença, que abrange todo o Brasil, criou polêmica. O IBGE alega que o tempo é curto para mudanças na metodologia da pesquisa e disse que vai recorrer da decisão. Desde 2010, movimentos de moradores de rua de todo o país vêm se mobilizando, pedindo a inclusão destas pessoas no censo, o que pode ocorrer somente agora, depois da determinação judicial. Os benefícios são diversos, né? Sem saber quantos somos, onde estamos, ou como vivemos, não tem como criar programas ou serviços. Então, esse censo a nível nacional é uma luta do movimento desde 2010. Nós lutamos para que sejamos contados na sua integralidade. E o IBGE dizia que não teria como fazer essa contagem. E agora a DPU do Rio de Janeiro, através de uma ação, conseguiu transformar o IBGE em réu, e aí a população de rua deverá ser contada em 2020. Em Natal, por exemplo, o número de moradores de rua aumentou consideravelmente nos últimos anos. E a inclusão dessas pessoas no censo pode ajudar o movimento na busca por melhorias de condições de vida. Não queremos só ficar dentro de albergues ou centros pop. Nós precisamos sim de políticas estruturantes, como habitação, moradia digna, trabalho, emprego e renda, educação e outras políticas. Porque assim como uma pessoa que mora numa mansão, nós somos cidadãos natalenses, mesmo morando em um papelão. De acordo com o coordenador do censo aqui no estado, o IBGE deve recorrer da decisão da Justiça Federal. Isso porque, para a inclusão das pessoas em situação de rua no censo deste ano, o Instituto precisaria fazer adequações metodológicas. O morador de rua é aquela pessoa que não tem outra situação de moradia que não seja a rua, que não seja aquele onde ele vai conseguir desenvolver suas atividades econômicas, vai tentar se proteger sob marquises no meio da rua. Então, fica difícil você fazer essa classificação, porque às vezes a gente tem pessoas que estão de forma transitória na rua. A gente teria que conseguir uma forma de contar pessoas que estão definitivamente na rua. E isso é muito complicado para o IBGE. O IBGE, no momento, está aguardando a resposta da Procuradoria para saber, mas provavelmente haverá o recurso da instituição, porque não há um tempo hábil para que seja incluído no Censo Demográfico 2020 a possibilidade da contagem da população de rua. A gente não teria como alterar a pesquisa nesse momento, o prazo é curto, estamos há praticamente um ano da pesquisa, então não seria possível incluir essa contagem da população de rua no Censo 2020. Os preparativos para o Censo 2020 já estão em andamento e os resultados oficiais serão divulgados entre os anos de 2020 e 2023. O assédio é outro grave problema a ser enfrentado. 78% das jovens brasileiras sofreram assédio nos últimos 6 meses. E mais da metade delas tem medo de passar por essa situação. O dado é da ONG Internacional de Combate à Pobreza ActionAid, que entrevistou 500 pessoas de 14 a 21 anos em todo o país. O dado é alarmante e mostra que a misoginia, o ódio contra as mulheres, ainda está presente na sociedade. Mais da metade das brasileiras entre 14 e 21 anos sai de casa todos os dias com medo de sofrer algum tipo de violência. Segundo o documento, quase 80% das mulheres brasileiras foram assediadas nos últimos 6 meses. Entre as agressões mais comuns estão o assédio verbal, assovios e comentários negativos sobre a aparência em público e nas redes sociais. Muitas vezes a mulher ela é vítima de abuso na rua, como elogios que são exagerados e ela se sente desconfortável. Ela é vítima muitas vezes dentro da própria casa, quando o marido diz para ela que ela não pode fazer determinada coisa, que papel da mulher é cuidar do marido ou não usar a saia curta. Esse tipo de atitude, esse tipo de fala e muitas outras falas
que tiram a liberdade da mulher, é um sinal de que ela está sendo abusada, que ela está sendo agredida e que está perdendo sua liberdade. A pesquisa também mostra que a conscientização sobre o assunto está crescendo entre os jovens. 85% dos brasileiros entrevistados se mostraram intolerantes a piadas sexuais envolvendo garotas. Em todos os países, os entrevistados acreditam que a educação é a principal forma de combate ao assédio. A própria geração está nos dando esse indicativo, né, de que como a educação, como a escola, esse ambiente que pode mudar esse comportamento e como os pais estão convidados a participar desse processo. A Suprema Corte da Venezuela proibiu o presidente interino autodeclarado Juan Guaidó de deixar o país. O líder opositor também teve as contas bancárias congeladas. Mas como o presidente da Assembleia Nacional, o parlamento venezuelano, Guaidó tem imunidade e não pode ser processado. A medida é mais um capítulo da queda de braço entre Guaidó e Maduro. Ainda esta semana, o governo dos Estados Unidos impôs novas sanções à Venezuela, congelando os bens da companhia estatal de petróleo do país. Americanos também foram proibidos de fazer negócios com a empresa Petróleos de Venezuela. O presidente Nicolás Maduro, que não é mais reconhecido pelos Estados Unidos, chamou as sanções de ilegais e acusou Washington de tentar roubar os venezuelanos. A primeira-ministra britânica Theresa May vai reabrir o diálogo com a União Europeia em mais uma tentativa de aprovar o acordo para a saída do bloco. Esta semana, a maioria dos parlamentares britânicos indicou que pode aprovar o acordo se um dos pontos mais polêmicos for modificado. Eles querem uma alternativa para a situação na fronteira da Irlanda do Norte, que é parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, que é independente e continua na União Europeia. O assunto é delicado e envolve a questão alfandegária, numa região marcada por tensões históricas. O desafio de Theresa May agora é conseguir negociar com a União Europeia, que afirma que não vai mudar o texto que já foi acordado. Nos Estados Unidos, quem se arriscou nas ruas teve dificuldade para dirigir com a visibilidade comprometida, para sair de casa só tirando a camada de neve de cima do carro. E teve quem precisasse de um empurrãozinho para conseguir chegar à rua. O Lago Michigan congelou, formando uma superfície de neve que parece espuma. A região de Dakota, Minnesota e Iowa deve bater recordes de temperatura, podendo chegar a 50 graus negativos. Neymar vive mais um drama em ano importante para a seleção brasileira. Novamente no pé direito, o atacante do PSG da França sofreu outra fratura e vai ficar afastado por no mínimo 10 semanas. Logo no momento em que o PSG enfrenta o Manchester United pela Liga dos Campeões da Europa e em que a seleção se prepara para 2 amistosos antes da Copa América. A história vivida na Copa do ano passado volta a se repetir. Em que condições Neymar vai voltar a jogar? Será que ele vai conseguir disputar a Copa América, que será aqui no Brasil em junho? Tite vai usar os amistosos de março para começar a definir o time e não terá seu principal jogador. Em 2014, Neymar ficou de fora dos 7-1 para a Alemanha. Em 2018, a fratura no pé o tirou dos campos por 3 meses antes da Copa. Pelo visto, além dos adversários, o atacante da seleção tem o destino como um grande marcador. A cadeira de rodas não impede a prática de exercícios físicos. Pelo contrário, ela pode auxiliar na reabilitação. E um grupo em Goiânia vem praticando basquete sobre 2 rodas. Vamos acompanhar na reportagem da TV Brasil Central, de Goiânia. A vida do Divino mudou depois dele ser baleado durante uma briga de trânsito. O jogador amador de futebol viu as portas do esporte se fecharem ao ficar paraplégico. Mas agora, depois de um longo período de reabilitação, o novo esporte ganhou dia e hora marcado na vida do funcionário público aposentado. Segunda e quarta-feira, 10 para as 16 horas, é sagrado, estamos aqui. Eu estava barrigudo, sabe? Porque a minha condição de cadeirante, ela te deixa muito enclausulado, muito acamado, né? E se você pegar aquilo
para a sua vida, você vai acostumar e não vai querer sair. Isso aconteceu comigo aqui no basquete, né? Que eu, apesar da lesão, eu ainda consegui trabalhar 15 anos no mercado de trabalho difícil, mas consegui. E agora não, já tem 3 anos que eu estou por conta própria para fazer minhas atividades no CRER e tentar levar a vida da melhor maneira possível. Os jogadores precisam ter manejo e força no braço para conduzir as cadeiras durante as atividades. Mas para chegar até aqui, eles já passaram por outras etapas do processo de reabilitação, como conta o responsável pelo projeto, Felipe Félix. Nós temos como maior foco, né, o trabalho de socialização do paciente, assim como um trabalho também terapêutico para ele adquirir equilíbrio, manejo de cadeira, né, o equilíbrio do tronco ao tocar a cadeira e a socialização entre eles, né. O basquete em cadeira de rodas já existe há 16 anos aqui no CRER e atualmente atende a 50 pacientes nos turnos matutino e vespertino. Além da interação social, a terapia já revelou atletas paralímpicos. Alcançar, como posso dizer assim, chegar a uma Olimpíada alguma vez, algum tempo, quem sabe, né? Se Deus quiser chegar lá, não é fácil, né? Todo mundo sabe, mas custa tentar e nem acreditar. Eu fico lisonjeado de trabalhar aqui com esse pessoal, porque a gente costuma brincar dizendo assim que são pessoas da família. Além de na profissão de educação física, poder dizer, né, que a gente interfere nesse processo de reabilitação também através do paradesporto. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil com tradução em Libras. Bom dia para você, tchau!